Atualmente, Lucas Moura é um dos principais jogadores do Tottenham e tem grandes chances de voltar à seleção brasileira. Mas você sabe de todos os desafios e dificuldades que ele teve que passar para chegar aonde está hoje? Vamos ver isso no vídeo de hoje, então já deixa o like aí, irmão. Bora ver. Lucas Rodrigues Moura da Silva nasceu no dia 13 de agosto de 1992, na cidade de São Paulo. Desde criança, Lucas já tinha como meta ser jogador de futebol. Ele iniciou sua trajetória na escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca aos 5 anos. Foi por lá que ele recebeu o apelido de Marcelinho, por conta de ser parecido com o ex-jogador esteticamente. 6 meses depois, Lucas trocou de escolinha e teve uma breve passagem pelo SERC, Santa Maria de São Caetano do Sul, que agora se chama Craques do Futebol. Mas foi apenas aos 10 anos de idade que Lucas iniciou sua caminhada em um grande clube. No caso, o menino entrou para as categorias de base do Corinthians. E logo no início de sua caminhada pelo timão, Lucas recebeu uma proposta para jogar no São Paulo. Mas com um contrato de 3 anos já firmado, os pais do menino decidiram deixá-lo no Corinthians. Durante esse período, os pais do jogador passaram a ficar preocupados com a rotina do filho, pois temiam a queda no rendimento escolar e também do rendimento como jogador. Lucas estudava no período da manhã e treinava no período da tarde. Na companhia dos pais, o jogador tinha que pegar 2 ônibus para ir e mais 2 ônibus para voltar, chegando em casa somente à noite. Os pais também ficaram preocupados com o método de aquisição de massa muscular. Foi então que os pais de Lucas procuraram os dirigentes do Corinthians e pediram para que seu filho tivesse o acompanhamento de um nutricionista, para que o jogador pudesse ganhar massa muscular corretamente. Também pediram para arranjar uma escola que fosse próxima do clube e um alojamento para evitar que o jogador se sobrecarregasse demais e pudesse correr o risco de ter uma queda no seu rendimento escolar e também no futebol. Posteriormente, seu pai revelou em uma entrevista que na época os dirigentes do Corinthians responderam: "Agora não podemos ver isso." E foi a mesma resposta que os pais de Lucas ouviram durante 3 anos, até que o contrato de 3 anos está quase no fim. E os pais de Lucas foram convidados a conhecer o CT do São Paulo em Cotia. Os mesmos ficaram encantados com a estrutura e ainda ficaram sabendo que o São Paulo exigia notas boas para que os meninos pudessem treinar. Lucas então tomava um rumo diferente em sua carreira. Agora ele era jogador do São Paulo. Logo que chegou a Cotia, os pais do menino receberam uma proposta do Corinthians para Lucas voltar, mas eles optaram em deixar o menino no São Paulo, tendo em vista como um lugar mais adequado para seu filho. Lucas teve um grande crescimento em seu primeiro ano no São Paulo, sendo campeão paulista na base, até que chegou a idade de ingressar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio no qual ele se sagrou campeão em 2010, sendo o principal jogador do time e tendo atuações destacadas. Essas ótimas atuações o fizeram ser integrado rapidamente aos profissionais, porém Lucas teve um começo complicado e demorou a ter oportunidades. Ele fez sua estreia como profissional contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de 2010, jogo que terminou empatado. Lucas foi marcar seu primeiro gol como profissional apenas em partida contra o Atlético Mineiro, jogo também válido pelo Brasa de 2010. Ele passou a ganhar destaque na imprensa devido ao seu desempenho em campo, e até acabou virando motivo de discussão entre os presidentes do São Paulo e Corinthians. A discussão começou depois que o presidente corintiano Andrés Sanches começou a acusar o São Paulo de ter roubado o jogador das categorias de base do seu clube. Para acabar de vez com essa discussão, o jogador esclareceu o caso publicamente, em entrevista para o jornal Estado de São Paulo, contando toda a história que vocês já sabem, que vocês ouviram aí no começo do vídeo. Depois de jogar 9 partidas como profissional, sendo chamado pelo apelido de Marcelinho, o jogador pediu para ser chamado pelo seu nome verdadeiro, e que não havia pedido antes porque achava normal, mas resolveu mudar porque queria fazer sua própria história no futebol, sem ser comparado com ninguém. O primeiro jogo dele como Lucas ocorreu no dia 16 de setembro, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro de 2010. No fim do ano, Lucas foi citado pela FIFA como uma das maiores revelações daquela temporada. Já em 2011, Lucas renovou seu contrato com o São Paulo, agora tendo a multa rescisória de 180 milhões de reais. No ano de 2011, Lucas foi um dos principais jogadores do tricolor paulista, marcando 9 gols no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, ele começou 2012 sendo criticado por conta do seu individualismo.
Porém, mais uma vez, ele cala a todos, formando uma grande dupla de ataque com Luiz Fabiano aquela temporada. Devido às grandes atuações em sequência, começa a surgir o interesse do futebol europeu no menino. O PSG fez uma proposta de 43 milhões de euros por Lucas Moura. A diretoria do São Paulo aceita, e assim ele vai jogar na França. O acordo previa que Lucas se apresentasse ao clube francês apenas em 2013. Agora, Lucas seria companheiro de ataque de Zlatan Ibrahimovic. Ele fez sua estreia pelo PSG contra o Ajaccio, no campeonato francês, onde o PSG empatou em 0 a 0, e Lucas atuou durante 84 minutos em campo. Ao ser substituído, foi bastante aplaudido e teve seu nome cantado, onde o estádio cantou rapidamente: Lucas, Lucas. Logo na primeira temporada, Lucas se sagrou campeão do francês. Porém, foi apenas depois de 21 jogos pelo PSG que enfim o Lucas marcou seu primeiro gol, na vitória por 2 a 0 diante do Bordeaux, em uma partida válida pelo campeonato francês 2013-2014, temporada que o Lucas se consagraria campeão francês novamente. Após o bicampeonato, na temporada 2014-2015, foi confirmado que Lucas usaria a camisa de número 7, o seu número preferido desde que começou sua carreira no futebol. No dia 25 de janeiro de 2015, Lucas completou 100 jogos pelo Paris Saint-Germain, na vitória do Paris por 1 a 0 sobre o Saint-Étienne. E no dia 24 de janeiro de 2017, completou na partida contra o Bordeaux 200 jogos com a camisa do clube francês. No jogo, o clube onde o Lucas jogava venceu por 4 a 1, em 14 de agosto de 2017. Lucas casou em dezembro de 2016 e sua esposa aguardará um filho. E mano, o filho dele é muito fofinho, como vocês estão vendo aí. Lucas teve uma passagem de altos e baixos pelo PSG, momentos de amor e momentos também em que nem relacionado para os jogos ele era. Então, em 31 de janeiro de 2018, Lucas Moura foi anunciado como novo jogador do Tottenham Hotspur. Agora ele iria atuar na melhor liga do mundo, a Premier League. Em sua primeira partida como titular, marcou seu primeiro gol pelo Tottenham, no empate em 2 a 2 contra o Rock Chandler, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. No jogo de volta contra o Rock Chandler, teve uma boa atuação, dando 2 assistências para Llorente, na goleada por 6 a 1 em Wembley, classificando o Tottenham para as quartas de final da Copa da Inglaterra. E atualmente Lucas Moura alterna entre a titularidade e a reserva, fazendo atuações destacadas, mostrando todo o seu talento e buscando uma nova oportunidade na seleção brasileira. Lucas Moura também já mostrou diversas vezes seu apoio político a Jair Bolsonaro nas redes sociais e já teve várias tretas lá no Twitter. E rapaziada, a história do Lucas Moura foi essa. Se você curtiu, amou ou adorou essa história, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, de se inscrever no canal e de comentar o que você achou dessa trajetória do Lucas, se ele sofreu demais, se foi muito fácil pra ele, comenta aí embaixo, porque eu vou estar lendo os comentários de vocês respondendo. Não esqueça também de comprar em Foot Outlet, se você quiser comprar uma camisa do Tottenham como essa aí que o Lucas usa, passa lá porque o preço é o melhor do mercado. Por hoje é isso, grande abraço Francesco, é nóis e fui!